Palavra de Deus, os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá, @FM Rádio Musical, e tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. Testemunha inspiradora, história real. Alguma coisa na história da menininha doente me parte o coração. Acredite que milagres são possíveis. Você é um milagre. Uma vida de esperança. 13 de junho, exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Opa! Momento pra gente falar de saúde. Hoje em dia, a gente mal consegue decorar o número de telefone, né? A tecnologia ajuda muito no nosso dia a dia, mas também atrofia o nosso cérebro. E o Rubens Marques, né, o especialista naturalista, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Conta pra gente, Rubens, existe algum aliado natural para fortalecer a nossa memória? E é verdade, Léo, a gente ficou escravo da tecnologia. Você pode ver que a falta de raciocínio tem piorado cada vez mais. Né? Que era para você ter mais tempo com a família, hoje você não tem. Então, mais do que nunca, vocês têm que usar o magnésio. O magnésio, ele vai nutrir o teu cérebro, vai melhorar a qualidade do seu sono. Você vai ver quanto que é bom para tua memória, tá? E vou te dar um conselho, hein? Comer abacaxi pelo menos uma vez por semana, coisa que a gente come de vez em quando, maçã, e não deixar de usar o magnésio quelato da Joy. Mas explica também aqui para o nosso ouvinte, se o magnésio auxilia na musculatura do cérebro, ele também pode ajudar no fortalecimento dos nossos músculos do corpo? Ele é fantástico pro cérebro. Fantástico. Imagina, a gente acumula tanta coisa ruim, tanta toxina que arrebenta com o cérebro, né? E, logicamente, todos os músculos precisam desse mineral, porque é do músculo que o seu coração pega reserva, é do músculo que o seu cérebro pega reserva. Então, para você não ter dor na coluna, nervo ciático, bico de papagaio, o momento é agora. Esse é o momento de você usar o magnésio quelato da Joy. Pois me diga o seguinte, qual a promoção você preparou para os nossos ouvintes? Capricha aí. Os 100 primeiros que ligarem agora, eu vou manter aquela promoção de 70% de desconto. Você vai ligar agora no 0800 591 1137, 70% de desconto, divide no cartão. Se não tiver cartão, você compra no boleto, no carnezinho. Daqui 50 dias você vai pagar a primeira parcela. Ainda vai ganhar um massageador elétrico e mais um produto que você vai poder escolher. Mas liga agora, 0800 591 1137. Então é esse o telefone, 0800 591 1137. Ligue agora e peça o seu magnésio quelato da Joy, 0800 591 1137. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Elias Soares e já estamos aqui no estúdio da sua Musical FM 105.7 para mais um programa de debates.
O debate que acontece todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na Musical FM 105.7, sempre apresentado pelo pastor César Cavalcante. Mas hoje ele não pôde estar e nos incumbiu de estar aqui apresentando este programa. Já quero mandar aqui o meu beijo, meu abraço para minha esposa linda, Débora Soares, para minha filha, Abigail Soares, e também para o Davi. E para todos os nossos amigos do nosso canal PR, Elias Soares Oficial no YouTube e ainda no Instagram. Se você não nos segue, por favor. E já vamos aqui apresentar os nossos convidados, porque hoje o programa promete. O programa hoje gira em torno de um tema que tem sido polarizado por séculos, né? Desde o segundo século, a polarização em torno desta questão tem sido muito grande, que é a questão soteriológica. Aí, provavelmente, aqui nós teremos um confronto de ideias sobre predestinação e livre-arbítrio, calvinismo e arminianismo. É bem possível que o tema da programação nos leve para esta direção. Você pode estar participando também na caixinha de perguntas pelo Instagram, fazendo a sua votação. Inclusive, eu até gostaria de saber como é que está a votação acerca do tema. E o tema hoje é possível alguém ser salvo sem nunca ter ouvido o Evangelho? Será que é possível? Olha aí. Sim, 39%. Não, 61%. Não sei aqui quem vai defender o não, mas já está com a vantagem. E quem vai defender sim já está em desvantagem, mas até o final do programa tudo pode mudar. Tinha um pensador que dizia que o rio nunca é o mesmo, né? Ele sempre está passando em constantes transformações. E constante aqui devir. Então agora nós vamos aqui para esse tema maravilhoso. É possível alguém ser salvo sem nunca ter ouvido o Evangelho? Gente, eu confesso que hoje eu quero aprender sobre esse tema aqui, que promete, hein? E para trabalhar esse tema, nós temos 2 convidados especiais. O primeiro convidado, ele já é cliente da casa já há muito tempo, o pastor Luciano Escala. Ele é pastor da comunidade evangélica Vale da Bênção, graduado em filosofia. Aí, eu fui querer filosofar aqui perto de um filósofo. Graduado em teologia, graduado em bioética e pastor da saúde. E pastoral da saúde, melhor. Pós-graduado em gestão... É só pós, gente. Santo Deus. Em gestão executiva, em comunicação, pós-graduado em teologia e o pensamento religioso, pós-graduado em psicologia social e antropologia. Atualmente é presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, que realiza trabalhos com pessoas em situação de rua, muito bom, dependentes químicos e com a missão humanitária em Moçambique, na África. Muito bem-vindo, pastor Luciano Escala. Bom dia, pastor Elias, é um prazer estar aqui com o senhor. Bom dia, reverendo. E bom dia, a paz para todos vocês que estão acompanhando o programa. Espero que seja um programa esclarecedor. Nós vamos aqui discutir ideias, vamos debater ideias. E é um tema complexo, como o próprio pastor já disse na abertura, é um tema de ordem soteriológica complexo, mas vamos tentar dialogar e aqueles que ficarem conosco, com certeza, vai aprender bastante. Vamos aprender juntos. Muito bem. Nós temos agora a apresentação também desse que tem o nome mais difícil hoje aqui, Wellerson. Eu gostei do nome, viu? Wellerson. Obrigado. Geralmente esse sufixo som, ele, na onomatologia, que é a ciência dos nomes, ele recebe o nome que é um patronímico, né? Filho de alguém, filho de Weller. Wellerson. Wellerson Duarte. Pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora de Bernardo... Como é que é? De Bernardo? Bernardo não, acho que é São Bernardo, né? São Bernardo. De São Bernardo do Campo, é isso? Isso. São Bernardo do Campo. E professor no Seminário Presbiteriano Conservador. E mestre... aqui ele te superou, viu? E doutor em teologia. Bem-vindo, pastor Wellerson Duarte. Muito obrigado, pastor Elias. Prazer, já conheço o irmão das redes sociais, dos debates que assisti, mas é a primeira vez que estamos juntos, num debate. Prazer conhecer o pastor Luciano. E
Na sua fala inicial, eu já vi que o irmão é alguém muito abençoado porque é casado com uma Débora. Oh, você também? Também sou casado com a Débora, para quem quero mandar um beijo. Isso sabe que significa abelha, né? Sim. E a abelha produz mel, o que mais? Às vezes Pólen. ferroa. Isso, essa parte que eu queria chegar. Tem umas ferroadas que dói, né? Meu Deus. Só um pouquinho. O mel compensa. O mel compensa. Maravilha. Filosofou agora, hein? Boa, muito bem. Você tá vendo aí? Deixa eu aproveitar e mandar um grande beijo para minha esposa, Juliana Scala, que também está ouvindo o nosso programa, trabalhando e ouvindo. Um beijão. Maravilha. Então nós já vamos começar com o senhor. Qual é a sua opinião, pastor Luciano Scala, acerca do tema? É possível alguém ser salvo sem nunca ter ouvido o evangelho? Pois é. É um tema bem complexo de nós falarmos e nós vamos ter que pensar algumas possibilidades para a gente dialogar sobre esse tema. É um tema complexo, pelo que eu percebi aqui na enquete, a maioria das pessoas pensa o contrário daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, porque na minha opinião existe sim essa possibilidade, essa pessoa ser alcançada pelo poder de Jesus, né? Até porque não existe nada impossível. Lucas 1:37, não existe nada impossível para Deus. Então pode ser que sim, pode ser que essa pessoa seja alcançada sem nunca ter ouvido a pregação do evangelho. Pode ser. Nós temos alguns exemplos agora na atualidade de pessoas que estão conhecendo Jesus Cristo, pessoas do mundo muçulmano. Mundo islâmico, muitas pessoas sendo alcançadas, conhecendo Jesus, sem nunca ter ouvido uma pregação do evangelho. É aquele encontro, aquele encontro epifânico, aquele encontro como que Paulo teve no caminho de Damasco. Então, é esse caminho que eu vou apresentar aqui hoje. Perfeito. Creio que é possível sim. Muito bem. Pastor Wellerson, na sua opinião, é possível alguém ser salvo sem nunca ter ouvido o evangelho? Na minha opinião, não. É claro que, chegando no céu, se eu encontrar lá pessoas que foram alcançadas assim, eu não vou ficar triste, não vou ficar decepcionado. Mas eu, particularmente, não é? E claro, não fui eu que criei isso, como o irmão disse, o debate vem desde o século II, então a gente aprende com quem já discutiu esse assunto ao longo dos séculos e acaba sendo convencido por um lado ou por outro, né? Então, obviamente, eu não vou trazer aqui nenhuma novidade nem nada original. Mas eu particularmente, eu não consigo encontrar base bíblica sólida, né, para acreditar que alguém, sem ter ouvido a exposição do evangelho, possa conhecer a Jesus Cristo e desta forma ser salvo. Muito bem. Diz que o ponto de vista depende do ponto de vista e todo ponto de vista tem um ponto de referência. Visto que o debate ele parte de uma perspectiva para chegarmos a essa conclusão, e a perspectiva aqui, o ponto de referência, é o evangelho. Eu gostaria da opinião de vocês dois para seguirmos com esse debate sobre o que realmente é o evangelho. O que é o evangelho, pastor Luciano Scala? A pregação das boas novas. Pregação, e aí o senhor entende que seja o arcabouço? Eu entendo, sim. Eu entendo que seja essa pregação. E acredito que a pessoa, ela possa conhecer Jesus não apenas por essa exposição, por essa pregação, digamos, verbal. Acredito que essa pessoa, ela pode ser alcançada através de um sonho, por exemplo. Acredito que essa pessoa, ela pode ser alcançada através de uma leitura, através de um livro, através de uma música, através dela olhar para a natureza e olhando para a natureza, olhando para os feitos de Deus na natureza, de repente essa pessoa, ela refletir acerca disso e ter esse encontro. Mas boas novas, evangelho e boas novas, né? A pregação no caso. Pastor Wellerson, a mesma pergunta para o senhor. O que é o evangelho? Então, o evangelho, claro, é a pregação das boas novas e para mim ele tem 3 elementos básicos, que é o que apresenta o problema, o homem está perdido nos seus delitos e pecados, apresenta a solução, que é Cristo Jesus, e o modo de se apropriar desta solução, que é a fé em Cristo Jesus. Quando eu falo de pregação do evangelho, eu entendo que o evangelho ele pode ser pregado
né? E a pessoa ter sua vida transformada através de uma música, através de uma literatura. É claro, isso seria assunto para um outro programa, né? Claro, mas eu sou cessacionista, então eu não acredito em revelação fora da Bíblia. Mas mesmo se eu não fosse e acontecer, eu creria que alguém pode ser transformado sim por uma revelação especial através de um sonho, né? Onde lhe é apresentado o Evangelho. Então, o meu ponto é que não é possível que alguém creia em Cristo sem que Cristo lhe seja apresentado de alguma forma. E aí, o senhor ouviu atentamente, o que o senhor acha? Sim, eu acredito que não seja tão distante, né, o pensamento do reverendo, não seja tão distante daquilo que também eu acredito, né, nessa possibilidade. E penso como nós temos o exemplo, ou talvez o exemplo mais emblemático, o exemplo mais robusto, seja o caso do apóstolo Paulo, né? Que ele teve esse encontro com Jesus e foi um encontro transformador. E eu acredito que isso possa acontecer na atualidade. Eu acredito que alguém pode ter, sim, esse encontro. Nós temos visto muitas conversões acontecendo no mundo islâmico. Existem documentários, e quem estiver acompanhando o nosso programa pode, de repente, colocar aí no Google, claro, depois do programa, você vai ver diversos testemunhos, diversos relatos de pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. E depois, alguns, eles negaram a fé do islamismo, foram mortos, mas foram alcançados pelo poder de Jesus através de um encontro como esse, de um sonho, através de uma revelação. Sem ouvir a pregação, né? Exato. Pastor Wellerson, eu vou deixar um texto bíblico para o senhor refletir sobre ele e dar uma resposta de acordo com a sua convicção soteriológica. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Diante desse texto, é possível ou não alguém ser salvo sem ouvir a pregação no seu sentido mais estrito do Evangelho? Eu entendo eu entendo que não. E por quê? A minha linha teológica é aquela que diz que Deus se revela através de duas formas, né? A revelação que nós chamamos especial, que é aquela que ele fez ao longo do tempo através de atos e palavras, milagres, teofanias, profecias, e a revelação geral, que é aquela através da natureza, através do homem, através da providência. A revelação geral, ela é anterior à queda, portanto, ela é pré-redentiva. Então, ela apresenta o Deus Criador. A revelação especial, antes da queda já existia, ela era pré-redentiva também, mas a partir da queda ela se torna redentiva. Então, sobre o meu ponto de vista, o que Paulo está dizendo, até porque no verso 16 ele disse que não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação e não um deles. Então, eu entendo que o que Paulo está dizendo na sequência é que os homens são indesculpáveis porque eles deveriam conseguir enxergar Deus através da natureza, mas eles só conseguem enxergar um Deus. Quer dizer, eles enxergam um ser superior. E isso pode ser... alguns vão chamar de mãe natureza, outros de força cósmica, outros vão criar ídolos. E por quê? Porque a revelação geral mais a queda, sem a revelação especial, ela produz necessariamente idolatria, que é o que eu entendo que Paulo está comunicando aqui. Ele está dizendo, o homem deveria reconhecer porque foi criado com essa capacidade, mas ele perdeu essa capacidade com a queda. Por isso ele é indesculpável, porque ele que perdeu essa condição que ele deveria ter mantido.
O que o senhor acha desse mesmo texto? É um argumento suficiente para dizer que alguém pode ser salvo através da revelação natural? É isso que Paulo está querendo dizer aqui? Na minha opinião é isso, né? Porque até ele coloca a ideia de que Deus se pode conhecer. Ou seja, Deus se deixa conhecer através disso. E aqui não é uma pregação. Aqui no caso não. Aqui percebe que ele coloca nas coisas criadas por Deus, naquilo que Deus manifesta nas coisas, na natureza, no caso. É próximo daquilo que está no Salmo, creio que é 19, que vai dizer... É o que eu ia dizer. Exato. Os céus manifestam a glória de Deus, porque eu vejo como uma proclamação do Evangelho. Que veja, a natureza não dá testemunho, aí entra na sua área um pouco filosófica, né? Sim, eu vejo daí, eu vejo esse sentido, né? Então, aqui no caso, eu não percebo como essa pregação do modo que nós entendemos. Não é pregação com palavras, mas Exato. com testemunho. Que é sem dúvida a expressão, acredito que seja maior dessa revelação, que é a pregação, que é o que deve ser feito, mas ela não é apenas essa possibilidade. Então eu creio que na natureza você consegue enxergar também. Pastor Welles, eu tô aqui, hoje eu quero provocar aqui os dois, né? Tô percebendo. Mas sem parcialidade, né? Sem parcialidade, que eu aperto aqui e ali. Neste caso, por exemplo, como o senhor afirma que sem a pregação do Evangelho é impossível, a conditio sine qua non para a salvação é a pregação do Evangelho, né? E no Antigo Testamento havia pregação do Evangelho? Havia. Não, obviamente, com a clareza do Novo Testamento, mas havia. Por exemplo, a partir de Adão, o que o Evangelho dizia é que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa feita ao casal, né? Isso. Que se estende a toda a humanidade. Exatamente. A partir de Abraão, o que se precisava crer é que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Virá alguém que vai trazer bênção sobre todas as famílias da terra. A partir de Davi, o que precisava se saber é que um filho de Davi viria e se assentaria definitivamente no trono. Então, a gente vai vendo uma revelação progressiva, né, onde em cada época algo a mais vai sendo dado, até que através dos profetas ele fala do nascimento de uma virgem, de chamar Emanuel, que é Deus conosco, de um menino vos nasceu, o filho se nos deu, seu nome será, né, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, até que nós chegamos no Novo Testamento, onde agora nós temos o clímax da revelação. Mas ao longo do Antigo Testamento, em cada época, dentro da revelação que havia, revelação especial que havia disponível, as boas novas estavam sendo anunciadas e era a fé nessas boas novas que trazia salvação. Traduzindo, ali apenas o germe, Gênesis 3,15, só que essa revelação progressivamente foi sendo mais clara até chegar à plenitude dos tempos com a vinda do Senhor Jesus. Isso, a gente chama o Gênesis 3,15 de o proto-evangelho. Pastor Luciano Scala, se o senhor acredita que é possível a pessoa ser salva sem a pregação do Evangelho, o senhor não acredita que, como ele fez a exposição, já o Evangelho era... Como que era a salvação no Antigo Testamento, uma vez que ele acabou de afirmar que já havia pregação do Evangelho? Quem foi salvo sem a pregação do Evangelho? Entendi. Era exatamente isso, uma revelação progressiva, e ela se dá no ápice em Jesus Cristo. Então é isso que eu penso. Então no Antigo Testamento existia, sim, salvação estava ligada à lei, estava ligada à prática da lei, estava ligado a você... Mas alguém podia ser salvo na prática da lei? Na sua totalidade, jamais, né? Eu acho que a lei exatamente mostra essa impossibilidade, né, do homem ser salvo pelas suas práticas, porque um homem ele falha. Ele erra, então ele não vai conseguir. Mas a salvação estava ligada a isso, a você ser obediente a Deus, a você... existia a ideia do judeu, exclusivista do judaísmo, né? Então, no Antigo Testamento eram essas possibilidades, esses caminhos. Mas a revelação, o ápice dela se dá em Jesus Cristo. Em Jesus. Vocês acham que era possível, então, a pessoa ser salva pela lei, pelas obras, pelo sacrifício do Antigo Testamento? Alguém foi salvo? Paulo diz que
Paulo disse que a lei serviu de aio, pai da Gogos, né? De condutor para nos levar a Cristo. Se ela serviu de aio, como ela poderia salvar? Exatamente. Eu acho que ela mostra, eu penso que ela mostra exatamente essa impossibilidade. Porque se ela fosse o suficiente, não teria necessidade de Então, Jesus. como que era a salvação no Antigo Testamento? Como que se dava? Como se dava a salvação no Antigo Graça. Testamento? Graça. É fé. A diferença que eu vejo do Antigo para o Novo, né, para partir de Cristo, é que os crentes do Antigo Testamento, eles eram salvos com base na fé, na promessa de que Cristo viria. E a partir de Cristo, os crentes são salvos a partir da fé no Cristo que veio. Então, a confiança em uma obra que seria feita trazia salvação antes de Cristo. A convicção de que esta obra foi feita é que traz salvação a partir de Cristo. Mas a fé é na mesma. A direção histórica é diferente, mas é na mesma obra. É que interessante. Inclusive tem um aspecto jurídico que quando uma lei ela é promulgada, ela é nova, do ponto de vista para beneficiar o réu, ela é retroativa. Não é progressiva, mas é retroativa. Então, nesse caso, o sacrifício de Cristo retroage lá ao Éden, né, onde houve a queda, para salvar todo mundo. Agora é interessante, a Bíblia diz que o evangelho foi pregado a Abraão, em Gálatas. Eu não lembro bem o texto, mas o evangelho, acho que é no capítulo 3, se eu não me engano. O evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Então, continua essa discussão. Afinal de contas, será que essa demonstração de Deus através da natureza, eu não sei se é Sócrates que diz que por trás da criatura existe um Criador. Será que foi ele? Não estou lembrado dessa. Não está lembrado, né? Por trás da criatura existe um Criador. E como o pastor muito bem colocou no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia. Isso não é um anúncio do evangelho? Um testemunho que Deus deixou e a pessoa olhando para isso leva ela a adorar o Criador e não a criatura? O que vocês acham? Em Romanos, Paulo diz que não levou, não é? Porque eles trocaram a glória do Criador pela criatura. Mesmo que levasse, vamos supor, eu creio que sem a revelação especial isso não é possível, mas vamos dizer que fosse, né, que o homem olhasse para natureza e dissesse, Deus é o Criador de todas as coisas. Ok. O plano da salvação não está revelado aí. Então por que eles serão inexcusáveis? Ou seja, sem desculpa, apenas pelo testemunho que está na criação. Por causa da base em que ele foi criado. Ele foi criado para reconhecer. Adão deveria reconhecer Deus. O homem, o crente reconhece. Então esse testemunho é possível levar a pessoa a Deus. Em tese. Ou de acordo com o texto. A reconhecer quem é. Teoricamente seria possível levá-lo a reconhecer quem é o Criador. O Criador, quem está por trás de toda esta obra. Isso, mas não a sua condição de pecado e necessidade de mediação. Entendi. Como que o senhor vê? Complexo, né? Mas eu vejo que ele aponta. A pessoa, ela tem essa, não todos, mas muitos têm essa capacidade de, nessa contemplação, né? Nessa contemplação, ela olhar e perceber a grandeza de Deus, entender que existe um Deus criador de todas as coisas e ter esse primeiro passo de encontro a Jesus, e daí sim ela vai buscar, daí sim ela vai conhecer com mais profundidade. Mas eu creio que sim, acredito que ela olhando para a natureza, ela tem essa capacidade. Pode ser levada a Deus. Sim. Agora, isso não significa necessariamente que o fato dela reconhecer que Deus está por trás da natureza, ela vai crer em Deus e adorá-lo. Isso, não significa. Agora, essa linha de raciocínio que o pastor Luciano seguiu, eu sigo. Quer dizer, que alguém veja na natureza, isso lhe desperte para o Criador e aí ele chegue a Cristo. Mas para chegar a Cristo ele vai precisar da revelação especial. Só com a revelação geral eu não acredito que é possível chegar à obra de Jesus Cristo. Mas antes tinha revelação especial? Tinha Bíblia? Tinha a revelação... Jesus já estava revelado ou ele era algo por vir?
Então, é aquilo que a gente já falou. A revelação especial, ela é progressiva. Então, mas antes de chegar ao ápice, como nós temos a revelação hoje completa. Por exemplo, antes não tinha a Torá, não tinha a Tanar, não tinha a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não tinha nada. Abraão, por exemplo, os antediluvianos, por exemplo, não tinham Bíblia, não tinha um pastor, não tinha uma igreja, não tinha Cristo revelado. E aí, como que é nesse caso? Não é uma revelação? Tem uma revelação especial aí? Tem, porque, como eu disse, todas as vezes que Deus falou diretamente com alguém, ou apresentou um sonho revelacional, ou uma visão, ou um milagre, ou uma teofania, isso foi revelação especial. Parte dessa revelação especial está registrada nas Escrituras. Perfeito. Então, hoje nós temos, eu creio, a revelação especial necessária à igreja registrada nas Escrituras. Completa. Registrada nas Escrituras. Eles tinham partes, tanto que quando a gente estuda em teologia a inspiração das Escrituras e a escrituração, uma das coisas que a gente diz é que a escrituração veio trazer estabilidade à revelação especial. Porque, vejam, Deus fez um pacto com Abraão, teve que repetir para Isaac, teve que repetir para Jacó, teve que repetir para Moisés, porque com o tempo isso vai recebendo distorções ou esquecimento. Com o registro, isso foi dando estabilidade, porque era só retornar quando alguém fazia uma afirmação, era só retornar ao registro e verificar se era isso mesmo. Perfeito. Bom, de acordo com o que o pastor Wellerson apresentou, a revelação especial não compreende apenas a Bíblia e Jesus do modo como nós conhecemos. Estas visões, estas teofanias, essas manifestações veterotestamentárias também fazem parte dessa revelação especial e a partir disso ele entende que é a pregação do evangelho. Como é que isso é isso aí? É isso. Eu entendi? Sim. Como é que o senhor entende? E isso, na opinião do senhor, seria possível hoje, no caso? Então, como eu sou cessacionista, novas revelações especiais, não. Agora, eu não descarto, deixa eu dizer, eu não descarto que Deus fale com alguém num sonho, que Deus fale a alguém de forma extraordinária hoje. A minha questão é a seguinte: antes, Deus falava com alguém para esse alguém falar com outro alguém. Essa fala, eu entendo que ela acontece através da Escritura. Agora, se Deus tem algo especial para dizer a alguém, não a respeito de alguém, mas a respeito dele mesmo, eu não tenho problemas com isso. Então, por isso que eu disse que num determinado momento, eu não descarto a hipótese de Deus, através de um sonho, ainda hoje então, apresentar para alguém da mesma coisa, especificamente. Porque eu acho que sim, eu creio nisso, né? Nessa exceção. Isso. Eu vou deixar para o senhor retomar a palavra depois dos comerciais, para o senhor ficar mais à vontade, porque falta 10 segundos, não vai dar para o senhor concluir o pensamento. Bom, tranquilo. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco voltamos com o pastor Luciano Scala. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Quarta-feira, dia 22, no Teatro Gamaro, nós tivemos a Conferência Jesus Cristo nas Escrituras e foi surreal, foi muito legal receber centenas e centenas e centenas de irmãos que participaram desse projeto, com seus convidados, e temos a noite de formatura, a última palestra ao vivo. E agora o que vai acontecer é que nós vamos abrir as vagas para a próxima turma do Jesus Cristo nas Escrituras. Um curso diferente, não é um curso de teologia exatamente, mas um curso onde nós abordamos, são 12 disciplinas, as falas de Jesus, a doutrina de Jesus sobre vários aspectos, vários temas, durante 12 semanas de caminhada. E antes de falar, abrir a vaga aí para a próxima turma, né, temos o primeiro aluno ou aluna inscrito. Eu queria deixar para vocês 1 ou 2 depoimentos do que falam os alunos do projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Solta aí, por favor. Olá, boa noite. Bom, meu nome é Érica. A expectativa é imensa, né?
Na verdade, eu tenho conhecido Jesus Cristo e visto de uma forma qual eu nunca imaginei. Posso dizer que eu estou começando a conhecê-lo agora. Boa noite, meu nome é Marcos Teles dos Santos. Nós estamos aqui nessa noite, nesse evento, juntamente com o pastor César Cavalcante, e tenho as melhores expectativas para tanto o lançamento do livro, quanto aquilo que nós seremos ministrados aqui nessa noite. Com certeza, serei um futuro aluno dele, porque já tenho conhecimento na rádio e de tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido através do servo de Deus. O Jesus Cristo nas Escrituras, a gente nem chama de curso exatamente, é um projeto educacional, missional, de discipulado. São 12 semanas comigo. Tem mentoria, tem comunidade de alunos, né? Nesse caso aqui, eu não lembro quantos grupos de WhatsApp tinha essa turma, mas parece que eram 16 grupos no WhatsApp. Muita gente, a gente tinha um pouco mais de 1.200 alunos caminhando juntos durante 12 semanas. Pois bem, a próxima turma vai começar e você pode fazer a sua inscrição. Deixa eu achar aqui o valor tudo direitinho. O valor é R$ 165 por mês, só que são só 3 mensalidades. Você pode fazer isso até no boleto bancário se você quiser. Você pode fazer isso através de cartão, Pix, enfim, você escolhe aí. Se você pode investir R$ 165 na sua capacitação, coloca uma coisa na sua cabeça: quem acha caro o preço do conhecimento desconhece o preço da ignorância. A ignorância custa muito mais caro. Então, se você pode investir, se você tem condição de investir R$ 165, o valor de um restaurante japonês que você vai com a sua esposa, dependendo, passa, né? Geralmente é mais. Se você for com a esposa, um restaurante japonês é uns 100 e pouco cada um, entendeu? Então, se você pode investir R$ 165, são 3 mensalidades. Não precisa pagar hoje, agora. Você pode gerar um boleto, pagar segunda, terça, quarta, sei lá. Mas precisa fazer a inscrição. Para isso, chama pelo WhatsApp. O WhatsApp é 0 operadora 11 975 11 3385, 011 aqui em São Paulo, 975 11 3385, 75 11 3385, 75 11 3385, 75 9 São Paulo, 011 975 11 3385. Nesse curso tinha muita gente fora do Brasil, do Japão, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, de Portugal, muita gente. Então você não muda nada, as aulas entravam ao vivo, né? Nessa segunda turma, você não precisa ter o horário certo, você pode assistir a hora que você quiser. Então vem com a gente. Pastor, como eu faço? Me chama, 975 11 3385, 011 975 11 3385. Turma exclusiva, comunidade de alunos, acompanhamento, mentoria, certificação no final, todos os módulos disponíveis para você. Você estuda dentro do seu tempo, mesmo que o curso dure 3 meses, é um trimestre esse curso, fica disponível durante 1 ano para você. Você pode revisitar as melhores aulas quantas vezes você quiser. Tem material didático. O material didático são, acho que cerca de 400 páginas de conteúdo. Tudo isso está disponível para você. Tem material, tem os acessos, você pode estudar inclusive do seu celular. Olha, não tem desculpa, tá? Então, a FTB sempre, né, destruindo todas as desculpas. Não tem desculpa. Eu moro longe, não tem desculpa. Eu não tenho computador, não tem desculpa, faz do celular. Então, o valor é só R$ 165 e você pode começar agora. Me chama aí no WhatsApp e garanta a sua vaga nessa segunda turma, né, que vai começar agora. 975 11 3385, 975 11 3385. Me chama por lá e faça já a sua inscrição. Espero você no próxima turma do Projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Vai!
A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Muito bem, estamos de volta com o seu programa de debates musical. E, gente, estão percebendo aqui que vocês estão amigos demais. Não está tendo debate. Está havendo muita concordância e tal. Esse precisa ver aqui, porque vocês vieram para debater o tema. Um pensa uma coisa, outro pensa outra. E, de repente, ficou tudo igual. Eu já vou apimentar, se o senhor quiser, depois complemento que o senhor estava começando, mas eu já quero deixar uma reflexão aqui para esquentar o negócio. Se é possível, então, a pessoa ser salva sem a pregação do evangelho, por que Cornélio, tendo uma revelação e agora especial, foi necessário Pedro pregar o evangelho para ele? Sim, está lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 10. Exatamente. E agora? Pois o caminho que eu vejo, esse é o caminho ideal. Esse é o caminho que eu vejo mais possível. Mas nós estamos falando aqui hoje, pelo menos eu tenho apresentado a ideia daquelas exceções, né? Daquela pessoa que hoje em dia a noção de mundo é muito maior do que na época dos apóstolos, né? Hoje a realidade é muito diferente nesse sentido de lugares que são totalmente remotos e que pessoas jamais ouviram falar de nada parecido e de repente lá tem esse encontro. E eu creio que sim, justamente por conta disso, né? Mas por que foi necessário então a pregação do evangelho para Cornélio? Ali não é uma regra, né? Essa não é uma regra, como também aquilo que eu apresento não é uma regra. Pelo fato de estar em Atos, por ser um texto descritivo, né? Mas eu vejo que o caminho ideal é exatamente esse. Dessa pessoa ter esse encontro com Jesus e depois ele vai progredindo nesse encontro. Alguém chega e leva o evangelho, mas nem sempre é possível que isso aconteça. O senhor concorda com ele, pastor? Não. É isso que eu queria. Tem que ver aqui. Eu só quero retomar um pouquinho antes do intervalo para dizer que nós concordamos, né, que Deus possa falar diretamente com alguém. Eu só não conto com isso, né? Isso seria um meio absolutamente extraordinário. Agora, como é que eu enxergo a questão de Cornélio? Bom, em Atos, a gente tem a descrição de alguns grupos de pessoas. Você tem o judeu, né, praticante, você tem o prosélito, que era o gentil que se convertia ao judaísmo, você tinha o gentil pagão e você tinha os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram gentios que gostavam, vamos dizer assim, da religião judaica, da ética judaica, simpatizantes, da lei, mas não assumia compromisso. Até frequentava a sinagoga, mas não foi circuncidado, não assumia o compromisso. Esses é que são os tementes a Deus que aparecem algumas vezes em Atos, né? A gente tem Cornélio por nome, mas em algumas sinagogas onde Paulo pregou dizia, estavam lá judeus e tementes a Deus e tal, então é essa referência. Bom, o que então Cornélio tinha? Ele é chamado de temente a Deus porque ele temia, ele reconhecia o Criador a partir do que a lei lhe apresentava. Ele era um simpatizante da lei, mas ele não conhecia Cristo. Então, ele tem uma parte da revelação especial, mas ele ainda não tem aquela parte que já está revelada. Então, tanto que o anjo diz para ele que era para chamar Pedro, porque Pedro traria a mensagem de salvação. Ia falar de Jesus. Ia apresentar Jesus. Ia dizer, você sabe boa parte da coisa. Mas o que você não sabe é que isso que você sabe não pode te levar à salvação.
A lei não pode te salvar, você precisa conhecer a boa nova de que quem estava previsto nisso que você sabe, já veio. Mas no caso de Abraão, então, por exemplo, ninguém pregou o evangelho, ninguém falou de Cristo para ele. Como é que ele foi justificado? Assim, quando eu olho para o que a gente chamaria de teologia de missões, teologia bíblica de missões, a gente tem 3 agentes, vamos dizer, missionários em períodos diferentes. Do Éden até Abraão, Deus é o agente missionário. Ele confronta Adão quando pecou, ele confronta Caim, ele confronta o povo dizendo para Noé, vou destruir todo mundo, ele confronta a Torre de Babel. Quando ele chama Abraão, ele apresenta as boas novas para Abraão, faz um pacto com Abraão, Abraão crê, então isso lhe é imputado por justiça, e a partir deste momento, Abraão e os seus descendentes seriam os agentes do reino, no qual eles falharam, e aí Paulo diz, inclusive, em Romanos, que por amor dos gentios, Deus rejeitou os judeus. Então, a partir de Cristo, ou particularmente a partir de Atos, a igreja passa a ser o agente missionário. Então, Abraão recebe as boas novas de salvação diretamente de Deus, que é o agente missionário nessa época. Exato, daí o que eu vejo, né? A igreja, ela tem essa missão. Então nós temos lá no final do Evangelho de Marcos a igreja sendo comissionada, nós temos nos demais evangelhos também essa citação, porque a igreja é esse agente, conforme o senhor colocou. Mas a igreja, por exemplo, nos dias de hoje, ela não tem ainda esse alcance global. A igreja, ela tem esse alcance em muitos lugares. A gente pensar no Brasil, alguém que não tem ouvido o evangelho, só se a gente pensar, de repente, em uma aldeia bem distante, né? Mas aqui é totalmente acessível, mas existem lugares que não é acessível. Existem lugares que ainda não é um local acessível, e nesses lugares, como que é feito? Então, a igreja primitiva enfrentava o mesmo problema. Havia lugares que eles nem sabiam que tinha alguém habitando lá e deveria ter alguém habitando lá. Hoje a gente ainda tem, vamos dizer, através da tecnologia, a vantagem de saber que existem lugares com pessoas e que estas pessoas ainda não foram alcançadas. Há anos atrás eu visitei um missionário em Fortaleza e ele começou um trabalho a 60 quilômetros da capital, e ele disse que há 2 anos antes, né, de eu ir lá, quando ele chegou lá e começou a falar de Jesus, ninguém sabia quem era. A 60 quilômetros de uma capital. Meu Deus. Então, o evangelho não tinha chegado lá. Eu creio que na providência divina, Deus vai levar o evangelho onde tem que levar. A condição que eu enxergo nas Escrituras é de que é preciso, como Paulo diz, né, em Romanos 10, é preciso invocar o nome do Senhor para ser salvo. E aí ele pergunta, como invocarão em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, essa, para mim, é a ordem lógica. Sim, e natural. É o caminho, né? É o natural. Tecnicamente é isso, mas nós temos... o que eu penso é que pode sim existir lugares e pessoas que são alcançadas sem ter alguém que chegou lá e teve esse contato com ela, pastor. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, boa, e que ela é muito recorrente. Boa pra quem? Para os dois e para os ouvintes. Antes, porém, eu quero dizer para vocês que hoje eu trouxe aqui um kit super especial de livros. Olha só que maravilha. Perguntas difíceis de responder, volume 1. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que esse pecado não pode ser perdoado? Jefité sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? São 384 páginas. Olha esse daqui, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo?
Afinal de contas, qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Que a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre? 59 questões em 312 páginas, perguntas escatológicas difíceis de responder. Aqui nós discutimos os vários pontos de vista escatológicos, tanto na perspectiva pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, arrebatamento parcial, arrebatamento para ira, e temos aqui 100 questões em 496 páginas. E perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma, que é a vida após a morte, a questão da origem da alma, a visão traducionista, criacionista, pré-existencialista, sobre o destino do homem após a morte. Afinal de contas, a passagem do rico e Lázaro era uma parábola, uma história real? O ex-ladrão na cruz foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso ou não? E, por último, nós temos aqui um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com 1.168 páginas, que você vai conhecer um pouco do pensamento paulino, de um pensamento de Cristo, no que diz respeito às expressões idiomáticas. Dentro desse arcabouço aqui de conhecimento, você tem ainda um pouco de onomatologia, que é a ciência dos nomes, direito romano, descritos na Bíblia, ainda etimologia de palavras. Olha, teologia, essa questão soteriológica, predestinação, livre-arbítrio está aqui. Hoje você vai levar tudo isso daqui, olha, de mais de R$1.000, porque só esse dicionário custa 360, tudo por R$480, e você pode parcelar no cartão 10 parcelas de 48, 10 de 48. E se você disser, eu vou pagar no Pix, apenas R$420. E quem ficar no Pix ou no cartão, eu tenho uma novidade para você. Nós temos aqui um curso de hebraico. Esse aqui é o módulo. Você vai receber 12 videoaulas. Você vai receber ainda uma Bíblia hebraica em áudio, onde um rabino estará narrando de Gênesis, Apocalipse, Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim, Veit Haaretz, e vai ponto por ponto, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e ainda o áudio do livro. Esse curso só ele custa 680. Vai de graça para você. 420 no Pix ou 480 em 10 de 48. O telefone está na tela, 0 operadora 11 9 3279 3001 ou 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633. E agora a pergunta. Bom, uma vez, vou deixar aqui para vocês dois, principalmente para o pastor Wellerson. Se não há possibilidade de alguém ser salvo sem a pregação do evangelho, eu vou deixar duas questões intrigantes. O que faremos com o natimorto, aquela criança que nasceu morta, ou aquele bebezinho que chegou aos seus 6 meses de idade e morreu? Segundo, o que será daqueles que nunca ouviram o evangelho, que não foram alcançados, que ninguém foi lá? Deus vai mandar todo mundo para o inferno? Vou começar pela última, porque eu acho que é mais fácil. Ou menos difícil. Eu acredito que o pecado original é absolutamente suficiente para condenar alguém. Então, eu não creio que alguém é condenado porque não tem fé. Alguém é condenado porque é um rebelde, perdido, nasceu morto nos seus delitos e pecados, recebeu por imputação a culpa de Adão e a herança de corrupção. Então, neste caso, alguém que nunca ouviu do evangelho, contato absolutamente nenhum, eu acredito que está no tridente, com dor no coração, que ele vai ser condenado. Inclusive, morto, um bebezinho. Não, eu comecei pela última. Tá. É quem nunca ouviu. Quem nunca ouviu. Quem nunca ouviu. Ele é condenado. Eu acredito, né, que porque eu já disse que a revelação geral ela é suficiente para apresentar o Criador, mas ela não tem como propósito apresentar o Redentor, então ela não é salvífica. Segunda. A segunda, eu acredito o seguinte: o pecado original também seria suficiente para condenar este. No entanto, eu não vejo a Bíblia dizer nada absolutamente claro a respeito disso, então eu vou me basear em inferências
e na confissão que nós, nossa igreja, adotamos. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz que os mentalmente incapazes e os que morrem na infância são salvos se eleitos. Então, se eles fazem parte daquele grupo que Deus elegeu... Predestinou desde a fundação do mundo. E aí eu não vejo grande diferença, apesar de ser uma confissão calvinista, eu não vejo muita dificuldade em aplicar a eleição por presciência do arminianismo, porque aquela vida que se encerrou muito cedo, Deus, na sua onisciência, sabe exatamente o que aconteceria se ela continuasse vivendo. A gente chama do conhecimento intermediário de Deus, dentro da onisciência. Né? Isso, porque a gente vê, na minha teologia, a gente vê a onisciência não só com o conhecimento daquilo que aconteceu ou aquilo que vai acontecer. Ou daquilo que é possível. Exato, aquilo que poderia acontecer. Se porventura nascesse e crescesse, o que ocorreria? Deus conhece todas Ela as poderia vir a crer. Exato. Então, com base nisso, ele salva. Ele salva. Ou, no caso do calvinismo, com base na sua soberana. Aí é a questão. Todos que morrem na infância são salvos? Pode ser. Eu vou deixar a mesma pergunta, porque o tempo aqui está se esgotando. Como que o senhor vê essas duas questões levantadas? Sim. Pessoa que nunca ouviu o evangelho e o natimorto. Certo. Ou mesmo o bebê, 6 meses, não estava na ideia da consciência. Sim, eu acredito, departamento de Deus, né? Jonas 2... Deuteronômio 29. Jonas 2:9, salvação pertence ao Senhor, né? Tá. Salmo de número 3, a salvação vem de Deus. Então eu acredito que esse departamento de salvação pertence de fato ao Senhor. O que eu penso nesses exemplos que o senhor colocou? Que no caso de uma criança, sim, é salva, porque ela não teve oportunidade, né? E no caso dessas pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, creio que elas serão julgadas dentro daquilo que elas podem corresponder. Não creio, isso é uma crença minha, não creio que Deus vai exigir a correspondência de uma pessoa que jamais ouviu falar dele. Seria mais ou menos eu exigir que uma criança carregasse um peso maior do que ela pode carregar e dizer, se você não carregar, você está condenado. Então, eu penso dessa forma. Eu acredito que deveríamos ter até mais tempo. Mais tempo, porque essa é polêmica. Dá até um debate. Dá um debate. Para esmiuçar essa ideia, mas é uma ideia complexa, difícil. É complexa e eu vou apimentar um pouquinho mais. Deve estar no teu livro ali. Dentro de 1 minuto. Olha só, o senhor disse que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir, como é o caso da criança, será salvo a partir da perspectiva da presciência de Deus, se ele corresponderia ao apelo da salvação, crendo ou não, então ele seria salvo, e se ele também fosse um eleito. Agora, e no caso, por exemplo, da pessoa que nunca ouviu, porque a criança também nunca ouviu, e essa pessoa nunca ouviu, tá lá, é um aborígene, é uma tribo ágrafa, como era, por exemplo, o Sauíço, onde o reverendo Don Richardson entrou. Ela nunca ouviu. E aí, como é que fica? Então, a criança, ela não teve acesso nem à revelação geral. Natural. Isso. É por isso que nós a enxergamos numa condição diferente. Diferente daquele que já teve o contato. Que teve o contato. Então, ele se enquadra em Romanos 1. Ele é indesculpável. Perfeito. Olha, infelizmente, agora que começou a ficar bom, as considerações finais aqui, 30 segundos para cada um. Pastor Elias, eu quero mais uma vez agradecer ao reverendo pela partilha, muito bom estar com o senhor, e agradecer a todos que ficaram conosco. No meu ponto de vista, é possível sim, eu creio que a pregação do evangelho, ela de fato deve ser feita, a igreja ela deve evangelizar, fazer missões, mas eu acredito que existem casos, como o exemplo do apóstolo Paulo, que foi alcançado pela ação direta de Jesus Cristo. Nisso eu também creio. Posso deixar meus contatos? Opa, agora! Se você quiser falar comigo nas minhas redes sociais, Luciano Escala. Sou responsável por um projeto social. Nós distribuímos refeições para pessoas em situação de rua, trabalhos na África. Se você pode nos ajudar, aqui está o Pix. É o nosso CNPJ, 17 668
756-0001-6, Instituto Viver na Bênção. E você me ajuda, sexta-feira agora, a alimentar centenas de pessoas em situação de rua. Cada R$20 que a gente arrecada, a gente consegue alimentar 5 pessoas. Pastor Elias, obrigado. Eu que agradeço, pastor Wellerson, mais uma vez, por gentileza, suas considerações finais. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com os irmãos e podermos trocar aqui algumas ideias. Esperamos que tenha sido proveitoso para quem assistiu. Eu continuo reafirmando, não é, que eu não consigo encontrar base sólida na Escritura para crer que pessoas que não ouviram o Evangelho sejam alcançadas. Até compartilhando aqui da questão citada, né, do apóstolo Paulo, de fato Cristo apresenta-se de forma direta, mas Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento e Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado, né, e a gente pode inferir que ele ouviu a exposição do Evangelho, né? Mas eu, mais uma vez, agradecer, um grande prazer, e só dar o meu contato, né? Nós temos um canal no YouTube, que é o Wellerson Duarte, e no Instagram também, @WellersonDuarte. Muito bem, eu também deixo aqui os meus contatos, PR Elias Soares Oficial, tanto para o Instagram quanto também para o YouTube. Por favor, coopere conosco. Como é que tá a nossa enquete? Por favor. Mudou alguma coisa, será? Mudou? Acho que mudou um pouco ali, né? 47 sim e 57 não. Parece que o sim aumentou ali uns 2 pontos, né? Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até esse exato momento. Muito obrigado, pastor Wellerson. Muito obrigado também, pastor Luciano. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade.